Pronto, já está gravando. Bom, meninos, hoje a gente começa o nosso módulo de PCR e PCR em tempo real, viu? Então, hoje a gente vai discutir um pouco justamente sobre essa técnica, que é a técnica de PCR, que é uma técnica tão utilizada na biologia molecular. Só um segundo. Consegui aqui. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, professor. Sim, tá dando para ver. Ótimo. Bom, meninos, hoje a gente vai falar sobre PCR e PCR em tempo real. Então, a PCR é a técnica chamada de reação em cadeia da polimerase, ou seja, é uma técnica que ela vai polimerizando em cadeia. O que ele vai polimerizando? A síntese de DNA. A PCR, ela é uma das técnicas mais utilizadas na biologia molecular. Se alguém um dia trabalhar com biologia molecular, em um determinado momento da vida, ele vai fazer um PCR. Então, a PCR ela foi descoberta em 1987 por Kary Mullis. Mullis era um pesquisador, um bioquímico, que ele fez o doutorado dele na Universidade de Califórnia, na Universidade da Califórnia, e ele trabalha em uma das primeiras empresas de biotecnologia, trabalhava em uma das primeiras empresas de biotecnologia que se tinha notícia, que é uma empresa chamada Cetus, lá na Califórnia. Lá na Califórnia, lá em São Francisco, na verdade. O que aconteceu? O Mullis, ele trabalhava nessa empresa e ele trabalhava fazendo a confecção de pequenas porções de DNA para vender para pesquisadores para que eles pudessem utilizar. É como se ele sintetizasse in vitro essas pequenas porções. Mullis, ele era um pesquisador considerado muito excêntrico. Primeiro, ele era um pesquisador que ele utilizava muito LSD, por exemplo. E aí tem até uma entrevista dele, um livro dele, assim, quem tiver a oportunidade, Mullis, ele tem um livro sobre a biografia, e na biografia ele conta com bastante detalhe como é que ele inventou a técnica. Deixa eu só parar aqui para admitir alguém que está pedindo aqui na sala. Não, não tem ninguém pedindo. Sou. Tem. Tati. Então, voltando a falar de Mullis, ele trabalhava nessa empresa de biotecnologia, fazendo pequenos fragmentos de DNA para pesquisadores. E aí, bom dia, Tati. E aí, o que ele teve um insight? Primeiro, como eu já tinha acabado de falar, Mullis, ele utilizava LSD. E aí ele acredita que se ele não utilizasse o LSD, que jamais teria tido a ideia da PCR. Porque a ideia da PCR é realmente uma viagem, é muito engraçada essa história. Então, ele era um pesquisador muito excêntrico, porque ele diz que ele não se encaixava no processo do pesquisador clássico, daquela pessoa que estava lá certinho no laboratório, ficava o tempo todo lá, só pensava em pesquisa. Ele não, ele gostava muito de curtir a vida dele, ele bebia, ele usava drogas. E aí, até que um dia, ele voltando de um surf que ele estava fazendo, inclusive aqui uma das grandes fotos dele, de Kary Mullis. Kary Mullis morreu em 2019 de câncer, é justamente ele surfando. Diz que ele estava voltando naquelas highways que tem próximo do beira-mar, na Califórnia, e ele começou a ver o movimento das ondas. E aí ele começou a ver o movimento das ondas, elas ficando, vai e volta, vai e volta. E aí ele começou a assimilar com o que ele já trabalhava. Então ele já trabalhava com porções de fragmentos, fazer pequenos fragmentos de DNA, que hoje a gente chama isso de primer.
E ele pensou, se eu colocar, por exemplo, esses pequenos fragmentos de DNA no começo e no final de um determinado gene, será que se essas ondas que eu estou vendo não podem servir, teoricamente, para eu fazer cópias desse DNA? E aí que ele teve a segunda sacada, que era a temperatura. Então, Mullis, ele já tinha uma noção que, dependendo da temperatura, as fitas de DNA, elas se abriam e elas se religavam. E aí ele começou a pensar, se eu tiver uma temperatura que abre, se eu inserir esses fragmentos de DNA que eu trabalho, o que vai acontecer? E aí ele viu que, ao ele abrir a fita e inserir aqueles fragmentos, aquelas fitas não conseguiam se religar, porque aqueles fragmentos eles não estavam permitindo que acontecesse essa religação. E aí ele pensou, bom, a gente já tinha visto que a replicação acontecia pela DNA polimerase. Se eu colocar uma DNA polimerase ali, será, e se eu colocar nucleotídeo para aquela DNA polimerase, será que eu consigo fazer in vitro cópias daquele material? Então, ele conseguiu, pela primeira vez, ao colocar pequenos fragmentos, que são chamados de iniciadores, a enzima e nucleotídeos, fazer que um gene virasse 2. E aí ele falou assim, será que eu consigo que esses 2 virem 4? Tentou mais uma vez. E aí esses fragmentos fizeram mais uma cópia. E aí ele tentou mais uma vez, e esses fragmentos, então, fizeram uma cópia. Claro que naquela época não tinha termociclador como a gente tinha hoje. Então, tudo era feito em banho-maria. Então, ele colocava no banho-maria a 92 graus, depois ele colocava num banho-maria a 55, e ele sabia que a enzima dele, ela funcionava a 37 graus. Então, ele colocava a 37 graus. Então, aqui, por exemplo, tem mais ou menos as ideias do que Mullis ele tinha. Então, aqui, por exemplo, mostra os desenhos dos iniciadores que ele já estava fazendo. Aqui, ó, os primeiros iniciadores, então ele pensando já no começo dos genes, e já no fim dos genes, quer dizer, aqui é o contrário, aqui é o começo do gene, e aqui é o fim do gene, pensando se ele conseguiria fazer. E aí, os cálculos que ele foi fazendo, então, quanto que ele precisava colocar de nucleotídeo, quanto que ele precisava colocar de DNA polimerase. Então, aqui foram todos os cálculos que ele fez para poder chegar na técnica da PCR. É lógico que, como todo pesquisador, Mullis, ele manda para a Science e a Science nega o primeiro trabalho, dizendo que não tinha uma base científica muito boa para considerar o trabalho. E aí ele aperfeiçoa, e é lógico que a Science aceita depois aquele trabalho, culminando com que Mullis, depois ele ganha, em 1993, o Prêmio Nobel. Então, aqui é mais ou menos uma ideia. Então, em 93, ele criou a técnica, ele percebeu essa técnica. Em 84, ele tem a primeira negativa da Science. Em 85, 2 anos depois, ele consegue apresentar esses dados na revista Science e apresentar a técnica para a comunidade científica. No entanto, qual era o grande problema da técnica? Era a enzima. Então, ele trabalhava com uma enzima de Escherichia coli. E essa enzima de Escherichia coli, ela só funcionava a 37 graus. Foi aí que ele descobre a enzima DNA polimerase de uma bactéria chamada Thermus aquaticus, que é uma bactéria que era isolada em geysers. Aqueles geysers são aqueles canais de água quente que sobem, então, muito comum nos desenhos de pica-pau, essas coisas. E aí eles conseguiram isolar desta bactéria Thermus aquaticus a DNA polimerase. E ela é uma enzima que ela suporta até 100 graus sem perder a sua funcionalidade. Em 87, a técnica já começa a se espalhar, e a primeira coisa que se faz é a automação. Então, como eu falei para vocês, tinha que se fazer a todo momento a mudança por banhos-marias. Então, você queria fazer a PCR, você ia ter que colocar um banho-maria a 94 graus, um banho-maria na temperatura que você desejava, e um banho-maria na temperatura de 72 graus, que era a temperatura que os fragmentos se amplificam. Então,
Imagina você fazer isso 40 vezes. Então, 1 minuto e 1, 1 minuto e 1, 1 minuto e 1, 1 minuto e 1, 1 minuto e 1. Foi aí que a Perkin, que é uma empresa de tecnologia, ela faz automação. E ela aumenta a facilidade de se fazer esse processo. Foi aí que surgem os famosos termocicladores. Então, é um equipamento que vai fazer justamente as variações de temperatura. Em 92, essa técnica ela já é utilizada para diagnóstico do HIV, então, muitas vezes, o problema do HIV é que a maioria dos testes eram feitos por anticorpos, só que tem a questão da janela imunológica, e aí, justamente por causa disso, a PCR ela entra descartando esse problema. Em 93, Mullis ele recebe o prêmio Nobel. Em 2003, a técnica ela é melhorada para fazer o desenvolvimento da PCR em tempo real, ou o que nós chamamos de qPCR, que é uma PCR quantitativa, aonde você usa os mesmos reagentes, só que você vai usar também fluorescência e detecção dessa fluorescência para você não só amplificar, como você quantificar aquele alvo. E aí a gente começa a fazer técnicas onde você começa a ver o aumento de carga viral, por exemplo, ok? Então, qual é o princípio da técnica da PCR? É uma técnica que ela permite amplificação de DNA ou do RNA in vitro. Por que a gente fala do RNA? O RNA, na verdade, a gente não consegue fazer amplificação direta do RNA. A gente normalmente pega esse RNA, faz uma transcriptase reversa para converter essa molécula em um cDNA, e a partir disso, então, a gente faz o processo da amplificação. É uma técnica extremamente multidisciplinar em todas as áreas, basicamente, da ciência, a PCR ela é aplicada. É tanto que existem, quando Mullis morreu, em 2019, saiu até um artigo na Nature, agradecendo a Mullis, porque hoje em dia, tudo que a gente tem de técnica de biologia molecular, algumas delas passaram pela PCR, desde o sequenciamento até o PCR em tempo real, desde a FLP, desde técnicas de tipagens de micro-organismos, elas passaram pela técnica de PCR. Então, nesse artigo na Nature, eles agradecem Mullis, porque eles agradecem o número, por exemplo, de assassinos que foram presos graças à PCR, o número de filhos que encontraram seus pais, o número de doenças que foram diagnosticadas, o número de genes que foram entendidos graças a essa técnica, porque ela é extremamente multidisciplinar. É uma técnica que permitiu o aperfeiçoamento, então, hoje, a PCR em tempo real vem da PCR convencional, o sequenciamento de Sanger, ele vem da PCR convencional, o sequenciamento de nova geração, ele vem da PCR convencional. Então, é uma técnica que permitiu que a gente aperfeiçoasse. Exatamente, Eduardo, tudo isso por causa do LSD. Não que eu não estou aconselhando ninguém a usar nada, pelo amor de Deus. Mas eu acredito que esse processo de abertura de mente, eu acho que às vezes é importante. Então, não que eu acho que a gente tenha que utilizar LSD, mas eu acho que às vezes você precisa sair do seu mundinho pesquisa para a gente conseguir novas ideias. É um dos momentos. Eu não estou dizendo isso, Edma, não falei, usem drogas. A Edma está aqui dizendo para utilizar. Gente, eu não estou aconselhando, quero deixar claro nesse vídeo que está gravado, que o professor Lucas só contou a história de Mullis. Ele não está dizendo nada sobre drogas, ok? Bom, justamente porque ela foi aperfeiçoada, ela tem uma ampla utilização, é uma técnica extremamente sensível, porque hoje em dia você consegue detectar uma cópia de um micro-organismo, uma cópia de um gene em uma determinada amostra, e é uma técnica que ela é dividida em fases. Então, a gente tem a primeira fase, que é uma fase de desnaturação das fitas, uma segunda fase, que é uma fase de anelamento, e uma terceira fase, que é uma fase de extensão. Então, quando a gente faz a PCR, a gente coloca nessa reação uma série de reagentes, que é um tampão, um cloreto de magnésio, que é uma substância que ela vai potencializar a ação da enzima, a água, que é o diluente de tudo isso, a enzima, que ataca a polimerase, o primer, o DNA e
os nucleotídeos. Então, a gente tem que lembrar lá da replicação de DNA para a gente entender bastante esse processo. Então, a PCR, ela vem como uma técnica que ela vem fazer o que a replicação de DNA faz com apenas uma enzima. Então, no caso da replicação, você teria uma helicase que abria as fitas, você teria uma primase que ela colocaria os primeiros nucleotídeos, e você teria a enzima DNA polimerase que estenderia, então, essas fitas. O que se pensou na PCR para substituir essas enzimas? Utilizar, então, temperaturas. Então, pela temperatura, a gente tem a capacidade de colocar normalmente a 94 graus e fazer uma abertura da fita. Então, aquelas fitas que estavam juntas, que estavam em hélice, elas se abrem nesse processo. A partir daí, esse processo acontecendo, agora a gente vai colocar uma segunda temperatura, que é uma temperatura que varia entre 40 a 60 graus, que é uma temperatura onde aqueles fragmentos de DNA, então, o que a primase faria, agora eu simplesmente já compro e já coloco ali, que vão servir, então, de iniciadores. Por que eu falo que a temperatura vai entre 40 a 60 graus? Porque vai depender principalmente da quantidade de guanina e citosina que tem naqueles fragmentos. Quanto mais guanina e citosina, maior é a energia, maior é a temperatura que você vai precisar para anelar aqueles primers. Então, se você não sabe o que... você acabou de construir um primer, você não sabe qual temperatura você vai colocar, a gente normalmente utiliza uma técnica onde a gente, por bioinformática, a gente faz o cálculo que a gente chama de cálculo de temperatura de melting. Então, ele vai calcular pela presença das guaninas e citosinas qual a temperatura ideal. E aí, normalmente, ele dá uma temperatura e a gente vai colocando alguns graus a mais, alguns graus a menos, para ver quanto de PCR fica melhor, quanto de extensão e de produção de fita fica melhor naquele material. E, por último, é a fase de extensão. Essa fase de extensão, ela é sempre a 72 graus. Por que ela é sempre a 72 graus? Porque se viu que a temperatura ótima da TAC, que é a DNA polimerase da termos aquáticos, funcionar, é a 72 graus. Então, normalmente, a gente tem uma fita e tem todos os componentes. Então, na primeira fase, essas fitas se abrem. Na segunda fase, os fragmentos que eu comprei, que são os primers ou iniciadores, eles se ligam naqueles pontos exatos. E agora eu tenho a fase de extensão. Então, a DNA polimerase, que é a TAC, ela vai estender essa fita. E isso, então, no primeiro ciclo, uma cópia viram 2, no segundo ciclo, 2 viram 4, no terceiro ciclo, 4 viram 8, e assim, consequentemente, em 40 ciclos, a gente vai tendo quase que 1 milhão de cópias daquele fragmento. Então, você consegue fazer a multiplicação daqueles fragmentos da PCR. Então, como que é a metodologia clássica dessa PCR? Normalmente, a gente parte de um princípio que é a extração de DNA. Então, a extração de DNA é uma técnica que ela é bastante amplificada, então a gente consegue fazer ela de maneira muito simples hoje, só que a gente tem que pensar, sempre que a gente vai fazer uma PCR, uma extração, que tipo de análise que eu vou fazer. Então, por exemplo, uma das mais utilizadas no nosso laboratório aqui é a técnica da fervura. É uma técnica que simplesmente você ferve o DNA e coloca em banho de gelo. Isso vai fazer com que as células se rompam. E nesse rompimento, o DNA, então, vai ser liberado. Edma está me perguntando aqui, Lucas, como que se desenvolve um primer? O primer, na verdade, hoje em dia, algumas empresas de biotech aqui no Brasil já estão fazendo primer. Normalmente, a gente usa um equipamento que é chamado de sintetizador. E ele vai simular o papel das ligações, daquelas ligações 5 linha, 3 linha. Agora, como que eu faço para desenvolver um primer? Normalmente, eu pego a minha sequência-alvo. Por exemplo, no meu caso, a gente trabalha muito no nosso laboratório com diagnóstico de micro-organismo. A PCR para diagnóstico de micro-organismo ou para detecção de algum gene no micro-organismo. Então, eu normalmente vou nos bancos de dados,
principalmente os bancos que estão no PubMed, o principal deles é o GenBank, e aí, por exemplo, eu vou contar para vocês um pouco da história do que eu fiz no mestrado. No mestrado, eu trabalhei desenvolvendo uma técnica para diagnóstico de um micro-organismo que causa doença respiratória em bezerros. Então, os bezerros adquirem uma pneumonia e acabam morrendo por causa dessa bactéria, que é uma bactéria chamada Mycoplasma dispar. Então, não tinha diagnóstico molecular. Só para vocês entenderem, esse meu mestrado começou em 2002. 2002, há muito tempo atrás, a gente vai fazer 20 anos agora, não tinha essa técnica de PCR para detecção desse micro-organismo, ou que não é uma realidade de hoje. Hoje você tem PCRs para todo tipo. E aí, o que não tinha essa PCR, e o meu orientador falou assim, vamos tentar desenvolver? Aí eu fiz um curso de biologia molecular, bastante extenso, e a gente começou. Então, como que eu comecei a fazer? Eu peguei o gene do 16S, que é a porção que codifica, você tem a subunidade menor do ribossomo, e dentro da subunidade menor você tem uma porção chamada 16S, que ela, junto com algumas poliproteínas, vão formar a subunidade menor do ribossomo. Essa região é extremamente conservada entre as bactérias. Então, por exemplo, significa que o Mycoplasma dispar vai ter uma sequência que é muito específica dele e que não vai ser igual a outras bactérias. Então, a primeira coisa foi escolher esse gene. Então, eu escolhi esse gene, e a partir desse gene, eu utilizei um programa de bioinformática que construía vários primers. Então, ele construiu os primers, ele desenhava qual era o melhor primer para poder dizer, e ele fazia várias análises. Então, quais análises que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer análises para que, primeiro, esse primer não se anele em outras partes do cromossomo daquela bactéria. Eu preciso fazer teste para ver se eles não formam o que a gente chama de hairpin. Então, o que é um hairpin? Ele se dobra e ele mesmo liga com ele mesmo, e aí isso vai impedir com que ele se ligue na sequência de DNA. Eu tenho que impedir, analisar se ele não vai formar primer dimer, ou seja, o forward e o reverse, eles vão se ligar ao invés de se ligar na minha sequência de DNA, então eu tenho que analisar tudo isso. Após eu analisar tudo isso, aí eu vou começar a fazer os testes em um laboratório para ver se está amplificando de uma maneira correta, ok? Te respondi, Edma? Edma? Acho que sim, foi bom. Sim, quando você desenvolve, é um bom trabalho, Emily. É realmente bastante trabalhoso fazer essa parte. Foi o meu mestrado quase todo. E, além disso, além de ter desenvolvido, eu tive que aplicar. Então, ainda tive que coletar amostra de 300 bezerros para poder fazer o diagnóstico. Se ela estava funcionando no diagnóstico, sim. Então, foi trabalhoso, mas foi bom. Foi bom, foi legal. Eu gostei de ter trabalhado com essa parte. 300 animais, e eu coletei todos eles, eu e uma equipe. No doutorado já trabalhei com outras coisas, não queria trabalhar com PCR, queria trabalhar com a parte de patogenicidade, aí foi uma outra viagem que eu trabalhei. Foram 310, na verdade, se você for contar de bezerros. Foram 310 bezerros. Mas, assim, bezerro é muito mais fácil que humano. Então, por exemplo, você chega numa fazenda, tem 50, então você coleta todos eles. Então, foram umas 5, 6 fazendas que a gente saiu no estado de São Paulo coletando, claro, fazendas que a gente tinha, que a gente tinha certeza que tinha doença lá. Então, para a gente confirmar, ok? Então, vamos voltar aqui para a técnica. Então, a primeira coisa da técnica, a gente tem que fazer é justamente uma boa extração de DNA. Porque essa técnica que eu falei para vocês, ela é uma boa extração, mas ela é uma extração que a gente chama de suja. Porque quando você rompe um monte de proteína e fica um monte de proteína lá. Dependendo do que você vai fazer, por exemplo, se você for fazer sequenciamento, não é uma técnica boa. Mas se você for fazer o PCR só para diagnóstico, detecção, ela é uma técnica legal, dá para fazer, e ela é barata, porque você só precisa ferver e fazer o choque térmico. Mas, normalmente, quando a gente quer uma PCR mais limpa, a gente faz extração utilizando determinados kits, ou utilizando fenolcloroformo, que vai degradar a matéria orgânica e vai ficar somente o DNA.
Camila vai falar um pouco para vocês sobre essa questão de técnica de DNA, extração de DNA, porque ela trabalhou com muitas técnicas durante o mestrado dela para escolher qual que é a melhor técnica que ela ia aplicar nas amostras dela. E ela vai conversar, ela faz segunda-feira, é segunda? Isso, segunda-feira ela faz a palestra dela explicando exatamente esse processo. Então, uma vez você fazendo extração de DNA, no nosso caso a gente centrifuga para obter somente o pellet, aí o pellet, então, a gente faz a fervura e depois bota no gelo, e aí a gente começa fazendo a preparação dos reagentes. Então, a gente sempre trabalha em cabine de fluxo laminar, é uma sala bastante isolada, por isso que vocês podem ver que tem um vidro entre quem está fotografando e a pessoa, e é justamente para não ter nenhuma contaminação. Muitos laboratórios não têm esse cuidado todo. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo porque como a gente trabalha com diagnóstico de micro-organismo, se eu trabalhar fazendo uma extração na bancada, eu fizer uma PCR na bancada, eu posso ter contaminação de micro-organismos pelo ar. E aí, normalmente, quando a gente trabalha com micro-organismos, tem que ser muito dentro de cabine de segurança biológica. Além disso, dependendo da amostra, claro, você tem que ter a questão de preservar quem está trabalhando. Por exemplo, o caso de quem está fazendo diagnóstico de COVID. Então, aqui a gente vai preparando os reagentes. Nesse caso aqui, ela está diluindo os primers. Então, aqui os primers que foram comprados, a gente dilui para ele ficar na concentração correta que a gente precisa. Então, aqui ela está diluindo esses primers. E aí, uma outra coisa que é interessante é que a cabine que a gente usa para preparar os reagentes não é a mesma cabine que a gente usa para aplicar o DNA. Aqui é uma cabine improvisada, que a gente aplica o DNA utilizando só para descontaminação UV. Por que tem que ser cabines separadas? Justamente para eu não contaminar os meus reagentes, porque se eu começar a contaminar meus reagentes, eu vou começar a ter falsos positivos. Então, a gente toma muito cuidado com isso. E aí, a gente vem para fazer a aplicação nessa cabine. Então, eu coloquei meus reagentes, já fiz todo o meu mix, e aí eu venho aplicar meu DNA. Feita a minha aplicação do DNA, agora eu venho para cá, colocar as minhas amostras no termociclador, programo ele e coloco ele para rodar. Então, ele vai fazer todas aquelas ciclagens necessárias para a amplificação. Feito isso, agora, eu pego essas amostras, aplico elas num gel de agarose, ou gel de poliacrilamida, e após a aplicação dessas amostras, eu vou colocar o meu gel em uma corrente elétrica. Então, eu quero fazer com que o gel, ele ande. Então, o DNA, ele tem uma carga negativa, e ele vai ser atraído pelo polo positivo. Então, vai fazer uma migração do DNA, e associado justamente a um peso molecular, você vai conseguir saber o tamanho do fragmento que foi amplificado. Então, a gente tem aqui a cuba, a gente coloca o gel, a gente coloca um tampão para fazer com que a corrente elétrica seja passada de um polo para outro, fecha esse equipamento e coloca a corrente elétrica. Depois a gente leva por um equipamento chamado transiluminador, aonde as minhas bandas, hoje em dia a gente compra corantes que são já marcados. Antigamente a gente utilizava muito brometo de etídio, então depois que fazia o gel, ou no gel a gente colocava o brometo de etídio, que era um quelante de DNA, e ele fluorescia quando a gente colocava a luz UV. Então, quando você coloca a luz UV, você consegue ver a banda e depois você fotografa. E você tem mais ou menos aqui esse resultado. Esse, por exemplo, era justamente o PCR que eu fiz para a detecção dos bezerros. Então, aqui, ó. Aqui era o meu produto de PCR, ele tinha 207 pares de base. Como que eu sei isso? Então, eu sei aonde começa e onde termina a minha amplificação, e aí eu conto quantos nucleotídeos tem. O meu produto tinha 270 nucleotídeos, ou seja, 270 pares de base. Como que eu sei se ele está exatamente onde eu quero? Justamente porque eu uso um peso molecular que é marcado de 100 em 100 pares de base. Eu compro já ele. Alguns laboratórios fazem esse peso molecular através de Saccharomyces, do DNA de Saccharomyces, que você corta com umas enzimas e ele fica em determinados tamanhos, você consegue ver. Mas hoje em dia é muito mais prático você comprar esse peso molecular. Esse é o 100 PB porque ele é marcado de 100 em 100 pares de base, tem 250
PB, que ele é marcado de 200 e 250. Tem alguns, por exemplo, esse de 100 PB, ele chega até mais ou menos 1,5 kbytes, ou seja, kbytes não, K pares de base, 1.500 pares de base, mas você tem uns que aumentam mais, porque dependendo do fragmento, você vai amplificar um fragmento bastante grande. Então, aqui, por exemplo, essa é a eletroforese com os produtos que eu fiz, dos suaves nasais dos bezerros. Então, da coluna 1 até a coluna 11, eram umas amostras de suaves nasais que eu coletei. A coluna 12 era um controle positivo e a coluna 13 é um controle negativo. Esses controles são fundamentais. Então, eu só posso considerar a minha técnica sendo positiva se o meu controle positivo e negativo amplificar. A partir do momento que isso aqui funcionou, eu olho aqui. Então, a minha amostra 1 foi positiva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 11, a gente chama de banda fantasma. É uma banda que, dependendo do seu humor, você pode dizer que ela é positiva ou negativa. Você fala assim, hoje eu não acordei muito bem, então ela é negativa. Mas, normalmente, a gente considera como positiva essas amostras. A gente, normalmente, faz mais de uma vez quando aparece esses controles, essas bandas fantasmas, que a gente chama, ok? Você falou que hoje são usados corantes. E qual etapa elas entram? Elas entram justamente aqui, Edna. Então, quando você vai misturar a sua amostra em corante e aplicar no gel, esse corante ele já marca. Então, ele é muito mais seguro do que você utilizar o brometo de etídio. Qual a questão? Ele é muito mais caro, o brometo de etídio é muito mais barato. Qual é o grande problema do brometo de etídio? Ele pode levar a câncer. E aí, eu conto para vocês uma história do professor de vocês. Eu uma vez estava corando meu gel com brometo de etídio, porque, lógico, essas colorações só surgiram na modernidade. Não foi nem Edmund que perguntou, foi Clarice que me perguntou essa questão do corante. Então, antigamente, você usava brometo de etídio. Aí, ou você fazia o seu gel já colocando o brometo de etídio no gel ainda líquido, ou você, depois de fazer a corrida, dava um banho de 10 minutos numa solução contendo brometo de etídio. No laboratório que eu trabalhava, a gente já aplicava diretamente no gel. A minha história que eu vou contar é o seguinte, teve um dia que não ficou muito boa a coloração, então quando às vezes não marcava muito bem, a gente ia fazer um novo banho de brometo de etídio. Então, pegava uma solução de tampão, colocava mais ou menos 100 microlitros de brometo de etídio, deixava seu gel e ele ficava lá no shaker, mexendo um pouquinho, de uns 10 minutos, até você pegar ele e levar para corar de novo. O que aconteceu comigo? Eu estava passando, só que o nosso laboratório, a porta, era no meio de um corredor. Então, quando eu passei, a minha amiga abriu a porta para entrar no laboratório. Então, o vidro com o brometo de etídio fez assim, ó, caiu em mim. E eu tomei um banho de brometo de etídio. E aí a coisa... Então, por exemplo, o brometo de etídio é intercalante de DNA. Então, como que você vai saber se você ainda está com brometo de etídio? Se você estiver fluorescente. Então, era muito engraçada a situação. Era cômico e trágica ao mesmo tempo, porque eu estava desesperado, porque eu já me imaginava crescendo um dedo a mais por causa desse brometo de etídio, um monte de coisa. Então, o que a gente fez? Lá no ICB tem uma sala escura, uma sala que ela é toda vedada para ler o Western Blot. E a gente levou a fluorescência UV para lá. E aí, lá no ICB tem um chuveiro, então eu ia, tomava banho, claro, minha roupa, ela foi descartada, e aí o pessoal que morava próximo foi buscar a roupa deles para me emprestar, e aí eu fui tomando banho, tomava banho, aí de toalha, dentro do instituto, eu ia para lá, para a sala escura, e aí ligavam o UV, viam se eu estava fluorescente ainda, então estava fluorescente, aí o Lucas ia novamente para o chuveiro, tomava mais um banho, para ver se... Aí voltava para ver se estava fluorescente ainda. E aí, nas últimas, a gente estava intercalando a fluorescência tirando a fluorescência, botava na UV, mas a UV protegida. Então, ela protegida com plástico, porque a radiação não passa.
E aí eu via, estava fluorescente, ainda estava, voltava para tomar banho. Via, estava fluorescente, voltava para tomar banho. Aí no final a gente lembrou que o bromedetídeo, ele degradava com sol. Aí sobe Lucas lá para a cobertura do instituto, que tem uma escada que tipo, é proibido subir, mas nesse caso eu fui para ficar tomando sol. Fiquei mais ou menos meia hora lá tomando sol, aí voltei, quando eu voltei do sol já não tinha mais fluorescência, aí eu já fiquei um pouco mais tranquilo, mas de qualquer maneira, depois que já tinha limpado tudo, me levaram para o HU, essas coisas eu precisei tomar uma solução de carvão ativado, porque o carvão ativado, ou qualquer bromedetídeo se liga no carvão ativado para eliminar tudo que pudesse acontecer. Mas deu tudo certo. Aparentemente, eu acho que depois dessa história continua normal. Aparentemente, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, na nossa vida. Bom, então, nesse momento, a gente aplica o corante que a gente compra, nada, queria muito, pelo menos os poderes queria que tivesse surgido. Essa história, ó, da picada, da aranha, de nada. O único poder que eu tenho é me enfiar em encrenca só. A única coisa que isso, nada, não serviu para exatamente nada nesse processo. Então, aqui, então, voltando, a gente lê, então, aqui é o produto que a gente observa da PCR. Mentira, ele está protegendo a identidade. Ô, gente, olha o estereótipo da pessoa. Não combina nem com nenhum. Vê se tem algum herói gordinho, gente. Não tem. Não tem. Tudo bem que a gente tem alguma. Que eu acho que é um pouco de gordofobia das revistas em quadrinhos, mas não tem. Não tem. Que eu me lembre, se vocês que conhecem um pouco da história geek e souberem de algum, pode ir falando. Bom, esse PCR, esse PCR aqui já é do DISPA. Então, aquele ali que eu mostrei era do Bovis, que era uma outra bactéria, esse aqui é do DISPA nas mesmas amostras. Então, no caso DISPA, no meu produto era de 433 pares de base. E no caso do Bovis era 270. Aqui é uma técnica que a gente fez chamada de teste de especificidade. Então, eu peguei vários micro-organismos e via se a minha reação ela ia amplificar neles. Ela não amplificava, só tinha produto somente para o Mycoplasma dispa. Todos os outros micro-organismos, como no meu caso, o Mycoplasma bovis, o Ureaplasma diverso, não eram amplificados. Então, era um teste que a gente faz. O outro teste que a gente faz é para saber até quanto de DNA é detectado. Então, por exemplo, eu fiz uma diluição de DNA de 1 micrograma a 1 femtograma de DNA por microlitro e fui diluindo ele para ver até quanto que a minha reação pegava. Aqui a foto não fica boa, mas ela conseguia pegar mais ou menos até 710 nanogramas, e aí foi até onde que a gente conseguiu fazer essa detecção, até mais ou menos aqui. Aqui não fica muito bom para vocês verem no gel, mas ainda tem banda. Bom, essa foi a PCR. E a PCR em tempo real? A PCR em tempo real é uma técnica que ela vem do aprimoramento da técnica de PCR. Então, o que acontece? Na técnica de PCR, a gente normalmente faz a extração do material, faz o PCR no termociclador, e só depois que você fez a amplificação é que você faz, então, a detecção em gel. Já a PCR em tempo real é uma técnica que, ao mesmo tempo que você vai amplificando, você já vai vendo o resultado da amplificação. A diferença é que na PCR convencional, você usa um gel e aqui vê a banda, e aqui a representação é uma representação gráfica. Então, praticamente os mesmos reagentes que vão na PCR em tempo real. Então, vai DNA, vai primers, vai o nucleotídeo, vai a enzima, que continua sendo a mesma, vai o tampão, vai o cloreto de magnésio, no entanto, o mais importante, vai um fluorófilo. Então, vai uma substância que detecte com que
este material amplificado está presente. Então, que detecte não a mistura, mas a amplificação desse material. Então, toda vez que acontecer um ciclo, essa substância tem que mostrar para o equipamento que esse ciclo está acontecendo. Então, a PCR em tempo real, ela vai combinar, primeiro, o termociclador, que vai fazer as ciclagens, só que, além do termociclador, que é o que tem a PCR, ela vai combinar uma fonte luminosa e um detector dessa fluorescência. Então, você precisa combinar essas três substâncias, enquanto na PCR normal somente o termociclador era utilizado. Aqui a gente combina, além do termociclador, essas outras duas substâncias para, então, a amplificação do material genético. Ok? Então, qual é o... Posso repetir. Vamos lá. Enquanto na PCR a gente só usa o termociclador para fazer a amplificação, na PCR em tempo real, além do termociclador, eu preciso combinar a fonte luminosa, que vai incidir naquele produto que é um fluorófilo, para que ele imita a fluorescência, e um detector. Entendeu? Clarice? Clarice? Vou falar tudo ainda. Vou falar tudo certinho sobre cada um deles. Então, qual é o princípio? O princípio é que cada vez que o produto for amplificado, então, um gene, ele vira 2, você tem uma fluorescência. 2 viram 4, essa fluorescência proporcionalmente aumenta. 4 viram 8, essa proporção, ela vai aumentando. Até que chega um determinado ponto que a fluorescência ela fica bastante exacerbada e ela chega ao que a gente chama de platô. A PCR em tempo real, ela tem os mesmos princípios da PCR clássica, uma ampla amplificação. No entanto, aqui a gente consegue ver de uma maneira quantitativa muitas coisas. Então, além das mesmas questões qualitativas que a PCR convencional ela faz, ela basicamente tem a característica de quantificar. Então, eu consigo ver quantificação de proteína, quantificação de carga viral, quantificação de expressão gênica, quantificação de genes transgênicos, quantificação de microRNA, quantificações de RNA silenciador, quantificações de CNVs, que são porções variáveis de nucleotídeos, e eu consigo ver RNA residual e HRM. HRM é a mesma coisa que polimorfismos. Então, eu consigo ver essas coisas. Além da parte quantitativa, eu consigo ver também a parte qualitativa, que é justamente, eu consigo verificar no equipamento a mesma coisa que eu conseguia ver na PCR convencional, qualitativamente, se está acontecendo ou não. Como, por exemplo, genotipagem, então SNPs, a presença de SNPs, inserção, deleção, translocação, detecção de patógenos de uma maneira qualitativa, farmacogenômica e HRM de uma maneira qualitativa também. Então, enquanto na PCR convencional eu só precisava de um termociclador, aqui, além do termociclador, que é essa porção de baixo, eu tenho nessa porção de cima uma fonte luminosa, um laser que vai incidir sobre essas amostras, e eu tenho justamente um captador dessa fluorescência que vai jogar para o notebook os resultados dessa fluorescência. Por isso que eu falo que enquanto na PCR a gente só precisava de um termociclador, aqui no próprio termociclador a gente vai ter justamente essas três coisas combinadas. Então, uma parte do equipamento vai fazer as variações do ciclo, outra parte vai emitir um laser com uma fonte de luz, que uma terceira parte vai captar essa fonte e vai processar, então, essa amostra, ok? Já que a cada vez que o meu material genético for amplificado, uma fonte de luz vai sendo detectada, como que é o resultado final? Enquanto na PCR convencional eu tenho as bandas, aqui eu não vou ver banda, aqui eu vou ver um gráfico de praticamente emissão de luz. Então, basicamente, quando a gente tem os ciclos,
Se uma amostra é positiva, a cada ciclo, a cada reação que for acontecendo, a emissão de luz ela vai subindo de maneira exponencial, até que essa luz ela chega num platô de detecção do próprio equipamento e ela se estabiliza. Quando a gente faz a PCR, a gente pega normalmente esse produto final, que é justamente o final da amplificação. Na PCR em tempo real, a gente acompanha esse produto sendo, então, amplificado. Ok? E, basicamente, por exemplo, na PCR convencional, o ponto de leitura é justamente essa parte final. Enquanto na PCR em tempo real, eu vou falar daqui a pouco, é basicamente o começo da amplificação. Como assim, Lucas? Vocês têm consciência que quanto mais DNA daquela amostra, estamos falando, por exemplo, de um vírus. Quanto mais vírus tem naquela amostra, mais rápido vai ser a chance daqueles reagentes encontrarem aquele DNA daquele vírus? Todos vocês concordam com essa afirmação que eu fiz? Então, Emily, Lucas, Milton, todos concordando. Eduardo. Então, o que eu estou querendo dizer? Então, vamos lá, Edma. Você concorda, Edma, você que trabalha com PCR, você concorda que, por exemplo, se eu peguei uma amostra e eu quero diagnosticar um vírus, quanto mais vírus tiver naquela amostra, mais fácil os reagentes, o primer que está lá, vai encontrar a sequência-alvo dele? Exatamente. Então, neste princípio, a gente chega dizendo que quanto mais DNA, mais cedo a amplificação vai começar. Então, essas amostras aqui, primeiras, provavelmente tem mais aquele meu DNA-alvo do que essas últimas, ok? Então, este é um princípio muito básico da PCR em tempo real. Um outro princípio básico é que, normalmente, a amplificação, ela demora um tempo. E quanto mais ela demorar, significa que maior está sendo a dificuldade dos reagentes encontrarem aquele alvo. Entendeu? Então, amostras que têm mais carga de micro-organismos têm menor tempo para o encontro, e amostras com menos micro-organismo têm maior tempo do encontro, ok? É porque isso às vezes dá um nó na nossa cabeça. Porque quando a gente vai avaliar, as amostras que amplificaram primeiro é quem tem mais DNA, e as amostras que amplificaram depois é aquelas que têm menos DNA-alvo. Até o momento que esses reagentes demoram para encontrar a fluorescência, o alvo, ou seja, eles podem estar emitindo uma fluorescência que não é real, é chamada de baseline. Então, esse baseline é a fase onde a intensidade, a fluorescência que você está vendo, não é a fluorescência ligada a um material de DNA, ok? Uma outra coisa muito importante é que o equipamento que faz a PCR, ele já nos diz, Lucas, a sua reação no começo, ela é cheia de lixos gênicos. O que é lixo gênico? É o momento onde não está acontecendo a ligação dos meus reagentes com os meus produtos. Entendeu? Com os meus DNAs. Se vocês não estiverem entendendo, eu repito aqui. Então, o equipamento, por si só, depois que fizer a amplificação, ele vai traçar uma linha dizendo, daqui para cima é amplificação. Daqui para baixo é lixo gênico. Que é exatamente esse lixo gênico, é exatamente esse baseline. A diferença é que aqui eu estou fazendo uma amplificação de maneira logarítmica e aqui eu estou fazendo uma amplificação de maneira exponencial. Eu consigo ver esses dois tipos de gráficos sendo montados no equipamento. E isso acho que vai ficar muito claro quando os meninos fizerem as palestras sobre PCR em tempo real, que eles vão mostrar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Na prática, fica muito mais fácil, ok? Então,
aqui. Então, essa linha, basicamente, é o momento que o equipamento diz, ó, isso tudo aqui embaixo é ruído. Ou seja, não considere nada do que está aqui para baixo como algo que foi amplificado. Então, aqui, porque ele considera que, tudo bem, tem essa linha de subida, mas essa linha de subida está misturada com muita coisa que não foi. Então, considere mesmo o que amplificou somente daqui para cima. Vocês entenderam esse conceito que eu quis explicar de threshold? Ótimo. Por que é importante o threshold? Ele é importante porque vocês estão vendo que cada amostra está cruzando ele. Quando uma amostra cruza ele, é o que nós chamamos de CT, ou Threshold Cycle. O que é o Threshold Cycle? É a partir desse dado que a gente considera uma amostra positiva. Então, se esta amostra aqui começou a amplificar e ela cruzou a linha do threshold, que é o que ele dizia para mim, que aquilo para baixo era lixo, essa amostra, ela é positiva. É tanto que, no final da PCR, dependendo dos equipamentos, ela já diz para você, amostra positiva. Porque ele está querendo dizer que essa amostra foi amplificada e que essa amplificação não tem mais nada a ver com a sujeira. Ela tem a ver justamente com a amostra. E aí, o CT é justamente no ciclo. Então, lembre-se que na PCR eu vou colocando até 40 ciclos de amplificação. Então, por exemplo, esta amostra cruzou o CT no ciclo 20. Esta amostra cruzou o CT no ciclo 31. Aparentemente, eu já consigo saber que esta amostra aqui, ela tem mais DNA do alvo que eu estou buscando, do que esta daqui, correto? Como que o equipamento faz essa diferenciação? Ele faz essa diferenciação justamente porque ele consegue captar o que a gente chama de referência passiva. Quando a gente prepara o reagente, então quando a gente coloca o corante, a gente coloca um corante que vai no mix chamado de corante passivo. Enquanto a fluorescência ativa que eu coloco, que eu já vou falar dela, não passar o valor de fluorescência da passiva, ele ainda não considera que a amplificação, que a fluorescência que está sendo emitida ali é uma fluorescência de amplificação, e sim uma autofluorescência dos reagentes, muitas vezes, entendeu? É porque a captação da fluorescência ela é muito sensível. Então, a gente normalmente coloca 2 reagentes, e enquanto a ativa não passar a passiva, ele não considera. Então, por exemplo, a maioria das vezes a gente usa um reagente chamado FAN. O FAN é um reagente que ele é ativo. Só que a gente usa um outro reagente que já vem no Master Mix, nos preparos, que é chamado de X. Enquanto a fluorescência do FAN não passar o valor de fluorescência do X, ele não considera, porque ele sabe que o X não vai ser utilizado na amplificação. Então, enquanto elas estão juntas, ele não considera. Então, ele considera a partir do momento que a do FAN começa a passar. A intensidade da fluorescência começa a aumentar. E a intensidade passiva, ela permanece. Entendido? Ok. Então, toda a amostra, ela vai ter uma representação gráfica. E cada amostra, que vai ter, na verdade, concentrações de DNA, ela vai ter um CT totalmente diferente. Então, essa amostra tem CT de 20, essa amostra tem CT de 22, significa que no momento do ciclo 20, ela cruzou o threshold, que era justamente o meu ponto de que diz que é positivo ou é negativo. Já essa amostra, ela cruzou no ciclo 28, e essa amostra cruzou no ciclo 30. Aí vocês devem estar perguntando, Lucas, mas como que é essa questão? Como que ele diz quanto de micro-organismos tem? A partir do momento que, junto com a minha reação, eu coloco o que a gente chama de curva padrão. O que é uma curva padrão? Por exemplo, eu estou fazendo detecção da minha bactéria, do próprio Mycoplasma dispa,
depois que a gente fez a PCR convencional, a gente também fez uma PCR em tempo real para o Mycoplasma dispa. Então, para o Mycoplasma dispa, é muito importante saber qual era a carga viral. Então, além das minhas amostras, eu tinha, por exemplo, um crescido muito grande de Mycoplasma dispa, que eu extraí DNA e eu sabia quantos micro-organismos tinha ali. E aí, eu sei que, por exemplo, na minha primeira amostra, eu tinha 20 mil micro-organismos. Na segunda, eu tinha 10 mil. Na terceira, eu tinha 5 mil. Na segunda, eu tinha, por exemplo, 2.500. E a outra ia diluindo até chegar mais ou menos a 1 micro-organismo. Eu fazia essas diluições. Então, junto com as minhas amostras, alguns poços, eu mostro para o equipamento o que é a minha curva padrão. Então, eu sei que, por exemplo, na minha curva padrão, 20 mil vai dar no ciclo de 25,6. 10 mil no ciclo de 26,6. 5 mil no de 27,6. O de 2.500 no 28,6. E no 1.250, mais ou menos, no 29,6. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Deixa eu colocar aqui uma caneta. Vamos dizer que eu tenho uma amostra que está junto com o meu controle, com minha amostra, com a minha curva padrão, que ela sobe aqui. Então, pela minha curva padrão, então que eu já mostrei para o equipamento que cada amostra tem um valor X, esta amostra que cruzou aqui, pode ser que o CT dela dê mais ou menos, se ela cruzou aqui, dê mais ou menos 26,1. Se a minha amostra deu 26,1, vamos dizer que ele faz um cálculo e ele diga que a minha amostra, ela tem mais ou menos 9.000 não, desculpa, porque está acima do 10 mil. Então, ela tem mais ou menos 11 mil. Entendeu? Então, baseado na minha curva padrão, ele vai dizer que a minha amostra, que passou num ciclo muito próximo, 11 mil micro-organismos. Então, vamos lá, vou explicar isso aqui de novo. Deixa eu apagar aqui tudo. Bom, eu não estou mostrando para você, Clarice, que essa amostra que tinha 20 mil micro-organismos cruzou nesse ponto do CT. Essa amostra que cruzou, que tinha 10 mil, cruzou no 26,2. Vamos dizer que a minha amostra, que está amplificando também, ela cruza o equipamento no CT de 26,2. Então, ele vai fazer o cálculo que se em 25,6 eu tenho 20, se em 26,6 eu tenho 10, ele vai fazer mais ou menos um cálculo para dizer quantos micro-organismos que vai ter. Ele pode me dizer que isso aqui tem mais ou menos 11 mil. Entendeu? Isso vai funcionar como um tipo de controle positivo? Sim, porque eu já sei exatamente, Clarice, funciona com quantificações quando a gente usa a curva padrão espectrofotômetro. A diferença é que ele mesmo já faz aqueles cálculos do R, da curva, entendeu? Então, ele já faz tudo e ele já mostra como resultado final quantos micro-organismos tem, entendeu? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho aqui o equipamento aberto, eu vou descartar isso aqui, e deixa eu abrir aqui uma reação de PCR dos meus alunos. Deixa eu ver que PCR. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui de amplificação. Rapidinho. Espera aí que eu vou achar. Que dados, Carol? Acho que dados, Carol. Não vai ter, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui Guilherme. Se Guilherme tem os QPCRs dele.
Para você ter ideia, vai aparecer tudo de Guilherme. Ah, placa 15, tudo. Não, isso aqui não é o que eu estava querendo. Aqui é a expressão gírica. Peraí. É dos meninos. Ah, eu sei. Ótimo. Eu tenho de Covid. Eu tenho do diagnóstico de Covid que a gente estava trabalhando. Deixa eu ver aqui. Ó, para vocês verem como é a organização das minhas coisas, viu? Dados pré-analisados Covid. Ótimo. Espera que demora um pouquinho para abrir o programa. Que é um programa bem pesado, mas ele... Qual o trabalho que eu estou desenvolvendo com o Covid atualmente? Primeiro, a gente fez a implementação do diagnóstico molecular lá na prefeitura, e agora a gente está pegando as amostras positivas, e a gente primeiro está fazendo sequenciamento das amostras para ver se a gente tem as variantes, quais variantes que estão rodando. Já dou um spoiler para vocês que as amostras que a gente analisou até novembro, nenhuma aqui em Conquista a gente tinha a nova variante. Vamos ver as amostras de agora. E a gente está, mas aqui, meninos, deixa eu dar um zoom aqui. Eita, diminuir um pouquinho esse zoom. Não vai estar do jeito que eu quero, mas vai dar para mostrar. Bom, deixa eu diminuir. Aqui, por exemplo, meninos, dá um zoom aqui. Aqui, no caso do COVID, a gente faz 3 genes, N1, N2 e RP. RP é o controle positivo, N1 é o gene da espícula, N2 é um outro gene não estrutural. Então, aqui, por exemplo, é uma amostra que não foi positiva. Então, ela deu CT indeterminado. Aqui, por exemplo, é uma amostra positiva. Então, aqui eu consigo mostrar o meu threshold. Então, eu consigo mostrar que para cada alvo, deixa eu... Para cada alvo, todas elas cruzaram o threshold, seja a amostra da espícula, seja de um gene, que é o gene de amplificação de uma área não estrutural, seja o controle. O controle é normalmente DNA de eucarioto, então é o DNA do hospedeiro. Então, se ele amplifica, significa que a minha PCR está funcionando, entendeu? Então, no caso da PCR em tempo real, ela consegue ver exatamente isso. Então, você vê essas amplificações. Aqui, eu posso mostrar, por exemplo, como eu tenho vários alvos, eu vou mostrar só, por exemplo, o threshold eu quero ver a amostra só N1. Então, aqui está o threshold de N1, que ele automaticamente colocou. Por que ele automaticamente coloca? Porque, ó, abaixo dele tem ruído. Então, ele, para ter uma distância segura, ele joga o threshold lá em cima. Então, significa que aqui era autoamplificação ou autofluorescência que não poderia ser contada. Quando eu falo da referência passiva, é justamente esse daqui, ó. Cadê? Análise de multicomponentes. Deixa eu ver se eu... eu acho que esse material não vai ter... Esse kit não tem referência passiva, então não vou conseguir mostrar para vocês. De um falso positivo, muito poucas, porque justamente você só considera positivo quando os 3 genes aqui, eles foram amplificados. Então, você precisa que todos eles sejam amplificados para você dar um resultado positivo. Por exemplo, essa amostra deu negativo no N1, deu negativo no N2, e essa amostra deu positivo no meu controle. Ou seja, significa que a minha extração foi boa, porque eu tenho material de DNA do eucarioto, eu tenho material do hospedeiro aqui, mas eu não tenho material do vírus, ok? Então, é muito difícil. Aqui, por exemplo, é uma amostra que a gente precisa refazer a extração, porque nem a amostra, que era o meu controle do hospedeiro, ela é feita.
entendeu? Ela deu positivo. Então, o controle é qualquer parte, que na verdade, assim, do swab, quando você faz o swab, Clarice, você extrai, você já está pegando células do hospedeiro. Então, você tem certeza que ali tem material do hospedeiro. Entendeu? E aí, ali já se serve, que é o controle da sua extração. Então, você tem que fazer isso muito. Esse equipamento aqui, a gente roda 96 placas. Deixa eu jogar para cá. A gente roda 96 placas. Aqui é o desenho de uma placa de 96 postos, se vocês olharem aqui. Então, aqui é a mesma coisa que eu colocar 96 postos. Então, eu consigo rodar 96 dividido por 3. Então, que dá 32 amostras. Tá certo? 32. Isso, 32 amostras ao mesmo tempo. Então, a cada 2 horas. Só que, assim, tinha uma época, agora, por exemplo, está com esse programa com que funciona, como que funciona ele com o equipamento. Então, na verdade, não sei se na hora que vocês viram que eu liguei, ele perguntou se eu queria continuar sem conexão. Então, ele liga como se fosse um cabo de internet que liga entre o computador e o equipamento. E aí, eles estão em comunicação, os dois. Quando eu coloco a reação, aqui, eu tenho que programar tudo isso. Então, por exemplo, eu tenho que dizer qual é o protocolo de equipamento que eu estou querendo fazer, que tipo de equipamento que eu estou rodando. Então, por exemplo, lá na UFBA a gente tem tanto de 96 postos quanto de 48 postos. Eu posso utilizar o mesmo programa conectando hora em cada um, entendeu? E aí, ele diz exatamente que tipo de ensaio que eu quero fazer. Eu quero fazer um ensaio de quantificação. Mas eu posso fazer um ensaio de quantificação mais por expressão gênica, análise de expressão gênica, análise de curva de Melton, genotipagem, análise de presença e ausência, e que tipo de reagente que eu estou utilizando, se é o CyberGreen ou é o Tacma. Aí depois eu coloco aqui, eu desenho aqui na placa, basicamente, o que é cada um dos meus alvos, e aí aqui depois eu desenho o que é cada uma das minhas amostras. Então, por exemplo, as minhas têm os números de cada um dos pacientes, e aí eu coloco paciente tal, paciente tal e paciente tal, e eu vou dizendo para o equipamento quem é cada paciente. E ele vai me dizendo se esse paciente é positivo ou negativo, e aí eu também mostro para ele quais são os meus controles aqui também. Aqui eu programo a temperatura, então, por exemplo, essa PCR, ela tinha um estágio inicial para os reagentes funcionarem de 50 graus iniciais por 30 minutos, depois 95 graus por 2 minutos, e depois ele começa a fazer 45 ciclos, de 95 a 55. Aí vocês devem falar assim, Lucas, mas e a temperatura de anelamento? A temperatura de anelamento e a distensão, elas são iguais na PCR em tempo real, em alguns reagentes. Então, ela vai fazendo os ciclos à medida que vai caindo a temperatura. A medida de 95 para 55, ela já anela o primer anela muito rápido na PCR em tempo real, isso dependendo do tipo de master mix que você compra, e em 55 graus é onde a enzima ela funciona. Ela funciona a 55, mas ela ainda é estável a 95 graus. Edma, usam vários primers ao mesmo tempo na mesma amostra ou coloca cada primer separado em um posto? A gente usa os vários primers. Por quê? Deixa eu aqui mostrar para vocês. Aqui, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cá. Então, quando eu coloco cada um dos primers, peraí, aqui, por exemplo, cada um peraí, que eu me confundi com a pergunta de Edma. A Edma está me perguntando, eu coloco todos os primers na mesma amostra ou eu coloco separados? Nesse caso, eu coloco separados, porque todos eles têm a mesma fluorescência. Se cada primer tivesse fluorescências diferentes, eu poderia colocar tudo na mesma amostra, porque cada um ia ser lido por um laser diferente. Entendeu? Mas como eles têm o mesmo laser, cada um vem numa amostra separada. Então, N1 vem em um poço, N2 em outro e RP em outro. Ok? Bom, vamos voltar aqui, que depois eu volto para cá para mostrar algumas coisas para vocês.
Calma, vou explicar daqui a pouquinho. É exatamente isso que eu vou explicar exatamente agora, como que funciona esse processo. Aqui, exatamente o que eu queria mostrar para ver se tinha na reação do PCR, que é a coisa dos multicomponentes. Então, aqui, ó, essa fluorescência aqui, peraí, que apareceu alguma coisa, cancela. Pronto, deixa eu voltar aqui. Essa é aquela questão, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo colocar de volta. Deixa eu ver se eu tenho que baixar, porque eu não estou conseguindo colocar o laserzinho. Bom, não está aparecendo o laser, eu não estou conseguindo chegar aqui, porque ele não está me permitindo, não sei o que está acontecendo. Então, lembre que eu falei para vocês que ele considera sujeira quando ele, por causa da referência passiva, então aqui é uma referência passiva que ele está observando. Então aqui eu coloquei 3 fluoróforos. Um estava ligado ao meu alvo, que é o VIC, e os outros 2 não estavam. Isso normalmente vem, esses outros 2 muitas vezes vêm no Master Mix, e esse aqui eu adiciono. Então, por exemplo, até o momento que eu estou tendo os 3 componentes parecidos, ele considera como sujeira. A partir do momento que esta amostra começou a surgir e as outras 2 ficaram aqui embaixo, aí é que ele define um momento que já não tem mais sujeira, e aí e que tem amplificação. E aí ele vai definir um threshold para todas as amostras, um threshold único, porque ele vai analisar em todas as amostras onde eu tive sujeira e aonde eu não tive. Por isso que ele consegue determinar exatamente esses ruídos. Esses ruídos são as fluorescências da fluorescência passiva e da minha amostra, enquanto a minha amostra não está sendo amplificada. Bom, qual é o ideal? Qual que é o grande barato da PCR em tempo real? Os sistemas de detecção. Existem vários sistemas de detecção, então você pode comprar vários sistemas diferentes. Um dos sistemas é um sistema de ligante de DNA. São substâncias que elas se ligam ao DNA fita dupla. Então, toda vez que o DNA for amplificado e for estendido, e ele vai ficar em fita dupla em seu produto final, essa substância se liga e emite fluorescência. Um outro é justamente uma sonda de hidrólise. E a sonda de hidrólise é o que é o barato para mim, que é um dos mais legais. E a gente já vai comentar sobre ela. Então, no agente ligante, é um agente que vai se intercalar a fita de DNA. Então, normalmente, o primer, ele está se ligando aqui na fita de DNA, vamos dizer que aqui as fitas, elas separadas, então o primer aqui se liga, e essa fita, então, vai ser estendida. A partir do momento que essa fita se estendeu, o fluorófobo se liga nela. O principal fluorófobo que é relacionado a isso é justamente o Cybergreen, é o que é o mais utilizado. Mas a gente também tem o Melt Doctor, o Cytonine, mas o mais utilizado é o Cybergreen porque é o mais barato que a gente tem. Então, toda vez que amplificar a amostra e a amostra ficar em fita dupla, esse ligante simplesmente se liga nessa amostra e a fluorescência, então, ela é emitida. Então, qual a característica? É uma característica de ligante. Então, todo esse fluorófobo a gente adiciona no Master Mix. Qual é o grande problema? Ele é inespecífico, porque ele vai se ligar em qualquer reação que fique em fita dupla. Então, eu posso ter problemas para ter uma reação, eu preciso ter uma reação muito bem padronizada para que não tenha hairpins, para que não tenha self-dimer, para que ele não ligue em outra região para eu poder utilizar esse fluorófobo. É tanto que para a detecção do micro-organismo, a gente quase não utiliza ele. A gente utiliza os outros porque eles são mais específicos. Qual é o grande problema? Toda vez que você tiver ele, você vai ter que fazer o que nós chamamos de curva de dissociação. E eu já vou mostrar para vocês lá no equipamento o que é curva de dissociação, que é uma curva que nós chamamos de curva de Melton. Então, a gente sabe que se materiais parecidos, que têm a mesma composição de nucleotídeos, elas vão precisar da mesma energia para se separar. E isso é calculado pela quantidade de guanina e citosina, correto? Então, por exemplo, se eu tenho uma fita de DNA que tem... eu preciso que ele me deixe mexer aqui para eu mostrar em desenho para vocês. Eu vou colocar aqui.
Ele não tá deixando. Ô, gente, eu tô com a minha canetinha. Agora que eu tô todo tecnológico, agora eu não consigo colocar o laser. Não consigo. Deixa eu ver. Oh, não vou conseguir. Não vou conseguir. Ia ficar mais fácil. Pelo que eu escrevi. Então, você tem uma sequência de gene que é A, T, T, G, C. A outra sequência é A, T, T, G, T. Por causa daquele final, elas vão ter temperaturas diferentes para elas se dissociarem, para o DNA ficar desnaturado. E é exatamente isso que você tem que fazer toda vez que você utilizar um corante que se adela ao DNA. Porque para você garantir que ele só amplificou amostras que eram iguais, todos os seus produtos amplificados têm que ter o pico de dissociação na mesma temperatura. Então, por quê? Porque, por exemplo, uma amostra que tem contaminação, aqui é como se fosse o gel da PCR, a gente tivesse feito a PCR em tempo real e pegasse o produto e tivesse corrido esse produto. Então, essa amostra aqui, ela não tem uma banda única. Então, significa que existe alguma reação inespecífica dela, ou desta banda. E esta amostra aqui, ela tem uma reação específica, porque só ligou. Então, este produto aqui vai dar uma curva de dissociação única, porque todos os produtos são o mesmo gene. Este produto aqui vai dar uma banda dupla, porque eu tenho mais de um produto aqui que está sendo amplificado com condições de guanina, citosinas totalmente diferentes. Então, toda vez que você faz essa reação, que é uma reação inespecífica, obrigatoriamente você tem que fazer a sua curva de melting para você ter certeza que tudo que foi amplificado foi igual. Então, você não tem nenhuma contaminação errada na sua amostra. Porque se você tem esses picos duplos, você tem que refazer. Ok? Vocês entenderam? Eu vi que o mouse estava aparecendo, mas é porque eu fiquei frustrado, mas é porque eu estou tentando estrear minha mesa digitalizadora, que eu fiquei tão feliz que ela chegou semana passada. Entenderam, meninos? Repito. Então, vamos lá. Eu tenho uma amostra que tem a adenina, adenina, guanina, citosina, adenina, guanina, citosina. A outra amostra vai ter a adenina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina. Aí a gente tem que lembrar daquele princípio das 3 pontes de hidrogênio e das 2 pontes de hidrogênio. Entre adenina e timina eu tenho 2, entre guanina e citosina eu tenho 3. Toda vez que eu tiver muita guanina, eu vou precisar de mais energia, mais temperatura, para fazer com que as fitas se separem, ok? O momento que as fitas se separam é o que nós chamamos de curva de melting. Então, é o momento que você aumenta a temperatura, então o equipamento ele vai colocando, ó, 65 graus, 70 graus, 75 graus, 80, 85, 90, 95 graus. E aí ele pega o pico que as amostras que você amplificou, elas chegaram nessa temperatura de melting. Se o fragmento que eu estou amplificando é igual, elas têm que ter curvas de melt igual. Então, para eu saber, já que esta reação é inespecífica, qualquer produto de DNA que for amplificado vai ser detectado, eu obrigatoriamente tenho que pedir para o equipamento fazer essa detecção. E se ele tiver um pico único, eu valido como, ok, está tudo certo com o meu teste. Se aparecer esses picos duplos, significa que existe uma contaminação. É como se eu estivesse pegando no PCR convencional e vendo 2 bandas. Porque amplificou nesta região e amplificou nesta região. Ele precisa ter um pico único, a minha amostra, para eu garantir, basicamente, que a minha amostra é uma amostra que foi considerada como específica e que não teve reações inespecíficas ali naquele material, ok? Muito bem. Então, o outro sistema é um sistema muito mais avançado, o RNA, e ele continua sendo muito instável,
Como assim? Eu não entendi, João. Já existe uma forma de marcar um RNA ou ele continua sendo muito instável? Ele continua sendo muito estável. O RNA ele não ia suportar essas variações de temperatura, porque ele ia começar a se degradar com uma facilidade muito maior. Então, toda vez que você vai fazer uma técnica de PCR que envolva um organismo de RNA, você precisa fazer a transcriptase reversa, converter aquele RNA em cDNA. Por exemplo, nas amostras de COVID, a gente já faz uma extração que no final da extração ela já converte em cDNA os produtos. Então, faço a extração, aí eu misturo aquele RNA que foi extraído já num master mix de transcriptase reversa no produto final e eu incubo ele a 55 graus, que ele já vai, após mais ou menos 1 hora a 55 graus, tudo que eu tenho ali já é cDNA, não é mais RNA. E aí eu uso, então, a técnica da PCR, porque ela ainda é muito instável, a PCR. O outro sistema de detecção é justamente as sondas, ou o que a gente chama sondas de hidrólise também. Qual é o princípio dessas sondas? O princípio dessas sondas, e que eu preciso que vocês entendam, é que a sonda, ela tem os nucleotídeos que são colocados aqui, que são específicos para aquela reação. Aí eu vou precisar agora do laser, e para eu mostrar aqui, eu vou achar alguma pontinha que escreve desenhar. Aqui, eu vou conseguir desenhar aqui. Pronto. Aqui eu vou conseguir desenhar. Bom, para pensar... Ué, gente, se eu pedir para desenhar, por que ele não está me deixando vir aqui para desenhar? Pronto. Esquece. Agora, descobri. Então, aqui, gente, a gente tem que pensar, por exemplo, numa estrutura, vamos dizer que eu estou pegando este DNA, correto? Aqui. Qual é a grande questão da sonda? A sonda, ela serve como um complemento para os primers. Então, normalmente, o primer, eu vou ter um primer que vai ser adicionado em uma ponta. Então, aqui eu vou ter um primer, e na outra ponta eu vou ter o primer. E o produto que vai ser amplificado vai seguir daqui. Qual é a grande questão? A sonda, ela vai servir como se fosse um complemento a mais, porque ela vai vir aqui, exatamente no meio deste material. Ele vai se ligar no momento que o primer se ligar lá embaixo, lá na sequência, ele também se liga no meio da fita. Então, aqui é o gene todo que eu quero, certo? Então, neste gene, eu tenho esta região que é de um primer, esta região que é de outro primer. Então, o início do gene e o final do gene. A grande questão da sonda é que ela vai vir no meio. E aí, quando agora a enzima ela vier para amplificar aqui a sequência do DNA, ela vai bater nessa onda. Vocês concordam que ao ela bater na sonda, ela pode empurrar ou ela pode exercer algum efeito na sonda. Entendido isto? Aonde a sonda fica? Então, então, eu falei para vocês que lá no PCR eu desenhei para o Mycoplasma dispar. Então, eu desenhei os primers. Aqui, além de desenhar os primers, eu também já desenho a sonda. E eu mando fazer uma sonda. Então, deixa eu apagar aqui. E voltamos para cá. Qual é a grande questão da sonda? A sonda vai ter um reagente, um corante, que fica aqui em uma extremidade, que normalmente na extremidade 5', que é chamado de corante R. E o outro fica na extremidade 3', o corante chamado de Q. O que é esse Q? O que é esse R? O R é o que nós chamamos de reporter, ou seja, é a parte que vai emitir a fluorescência. O Q é uma fluorescência que absorve a fluorescência do R. Então, enquanto eles estão juntos, nenhuma fluorescência é emitida, porque ele não consegue reportar, porque o quencher está absorvendo. É uma questão física aqui. E agora, como que isso funciona?
Eu não sei explicar para vocês esse negócio de absorver, mas enquanto a gente tem o R que libera a fluorescência, a gente tem o Q que emite. O que acontece? Toda vez que a enzima vier e ela vai bater na sonda, ela vai fazer que a porção R se desprenda da porção Q. E ao acontecer esta quebra, agora o R consegue emitir a fluorescência. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a fita se abrindo no momento da denaturação e eu tenho a sonda se ligando no meio da fita. Então, meus primers já tinham se ligado e a partir do momento, aqui o primer se ligando, a partir do momento que a enzima ela começa a estender, a DNA polimerase começa a estender, ela quebra a sonda. E ao ela quebrar a sonda, o reporter se separa do quencher. E aí a fluorescência, então, ela é emitida. Qual é a grande característica? Eu também, eu às vezes me acho meio burrinho também, Clarissa, porque assim, eu não sei como uma pessoa consegue pensar nessa situação. Eu acho que a pessoa precisa ter muito conhecimento de química, de física, e eu às vezes sou meio burrinho, principalmente com a parte da física. Então eu não consigo às vezes pensar, eu falo assim, nossa, eu queria tanto ser um pesquisador que tá lá desenvolvendo uma técnica. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir isso na minha vida, mas eu até me considero um bom pesquisador. Bom, então, o que vai acontecer? Qual é a questão dessa sonda? Essa sonda, ela é muito específica. Então, normalmente, quando a gente faz detecção de micro-organismo, é por sonda. E aí, o que varia é justamente esse florante reporter. Então, eu posso colocar, por exemplo, por exemplo, quero detectar mais de um vírus numa mesma amostra. É só colocar primers diferentes e sondas com repórteres totalmente diferentes, enquanto uma vai ser FAM, outra vai ser X, outra vai ser VIC, cada uma com sua fluorescência. E, justamente porque ela é extremamente específica, ela não precisa de curva de dissociação. A gente não precisa fazer a curva de Melting no final. Então, encurta o tempo da reação. Qual a dificuldade? Ela é um pouquinho mais cara. Claro. Mas é uma técnica que é bastante precisa. Quais são as características que a gente precisa de uma sonda? Uma sonda, ela tem que estar um pouquinho distante do primer forward. O primer forward é aquele que vai estar ligado na porção inicial do gene, que a gente considera inicial do gene. Então, tem que estar um pouquinho distante, mais ou menos umas 5 pares de base. Então, se eu tenho ligado... Cadê? Aqui de novo. Vamos mostrar aqui de novo. Então, se eu tenho o meu gene, aqui, e aqui eu tenho meu primer forward, aqui, a minha sonda, ela tem que estar próximo também, mais ou menos uns 10 pares de base na frente daquele material, para que logo que comece a amplificação, ela já se quebre. Uma outra característica, a primeira base ela não pode ser guanina, porque a guanina ela tem um efeito quencher, ela vai absorver a fluorescência do reporter. Ela não pode ter mais guaninas do que citosinas, porque justamente esse efeito. E ela não pode ter mais de 3 bases iguais consecutivas, ela não pode ter TTT, porque isso interfere muitas vezes nas quebras. E aí você precisa tomar esses cuidados. Fala assim, Lucas, como que eu vou garantir que tudo certinho? Existem programas específicos que já calculam tudo isso. Então, você só coloca o seu gene e ele já te diz qual vai ser seu primer forward, qual vai ser seu primer reverse e qual vai ser sua sonda. E isso vai ficar muito mais fácil de fazer essas reações. Inclusive, hoje em dia é muito mais fácil você padronizar uma PCR em tempo real do que você padronizar uma PCR convencional, justamente porque esses programas são muito bons e eles já calculam qual o melhor. Ele vai ranqueando e fala assim, o ideal é que você use esta reação. E aí ele já calcula mais ou menos tudo. O que você vai precisar padronizar é a concentração da sonda, a concentração dos primers, a concentração de cada reagente que você utiliza para fazer aquele processo. Mas a própria Life, que hoje em dia se chama Thermo, ela tem um setor da empresa dela
que ela te ajuda a você customizar essa questão de cálculo de concentração. Então, faça a reação utilizando esse, e você vai vendo quão melhor a sua fluorescência vai sendo, ok? Então, sim, hoje em dia, com dinheiro a gente consegue fazer tudo. Qual é o grande problema da nossa pesquisa? Falta de dinheiro. Mas a gente consegue fazer tudo acaba se tornando muito fácil. Então, assim, normalmente, de referência passiva, a gente usa o ROX, de referência reports, as mais utilizadas são FAN e VIC, são fluorescências do tipo FAN, são fluorescências do tipo VIC, e uma curiosidade sobre essas fluorescências são as mesmas fluorescências que são utilizadas em sintometria de fluxo, em microscopia com fluorescência, são as mesmas fluorescências. São corantes que vêm de fungos, então, que tem já essa capacidade de emitir essas fluorescências. E aí, de fungos, e até algumas são sintetizadas a partir de pigmentos de alguns sapos que têm algumas fluorescências também, fungos que são fluorescentes. Hoje a gente não fica extraindo, a gente já sabe como que é e a gente sintetiza in vitro. E os maiores quenchers são os TANRAs e o NFQ. O mais utilizado é o NFQ. O TANRA ele pode emitir uma fluorescência dele mesmo e às vezes a gente não utiliza isso. Então, quando você compra, você já compra ela ou TANRA ou MGB, e aí você vai dizendo exatamente como que você quer cada uma delas. Obrigado. Mas antes de terminar, vamos voltar aqui para o equipamento para mostrar justamente isso para vocês. Então, por exemplo, se eu estou dizendo aqui, quando eu falo no equipamento, eu já digo no equipamento que reação que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma reação de sonda, que é o que a gente chama de Tachmann, Tachmann é o produto, são as sondas patenteadas pela Thermo. Ou se eu vou fazer uma sequência de Cybergreen, porque se eu fizer uma sequência de Cybergreen, deixa eu abrir uma sequência de Cybergreen aqui de Guilherme, ele já vai mostrar aqui. Deixa eu colocar Guilherme, porque Guilherme, a gente faz expressão gênica muito por Cybergreen. Então, aqui... Esse aqui foi do doutorado de Guilherme, por isso que eu tenho todos esses dados. Esses dados são dados de expressão gênica, de QPCR Array. O que é um QPCR Array? QPCR Array é uma técnica Sim, então, a gente consegue rodar um RT-QPCR no equipamento. Então, o RT-PCR a gente já consegue comprar outros master mix, que eu já extraio o RNA e ele já faz o cDNA e ele já faz a amplificação, que é o RT-QPCR. Aqui, por exemplo, é a amostra de Guilherme. Então, é uma amostra onde ele avaliava vários genes ao mesmo tempo em uma determinada amostra. Então, essa amostra dele ela é um pouco diferente. Então, cadê? Quando ele colocou um nome no equipamento, era o Step 1, continuava sendo uma quantificação absoluta, no entanto, não era por sonda, a gente fazia por Cybergreen. Então, quando vai para o Cybergreen, automaticamente ele coloca para fazer curva de Melt. Então, ele vai te dizer. Aqui a gente disse uma curva, uma reação padrão. Tem reações que a gente usa reagentes padrões, ela mais ou menos demora 2 horas, e algumas reações que a gente usa reagentes fast, que ela demora mais ou menos 40 minutos para fazer a reação por completo. E aí aqui, como era Cybergreen, então o único repórter dele era Cybergreen, não tinha outros repórteres. E aí, aqui quando a gente observa o resultado da corrida, ele mostra, então, para esse gene, aqui, ele sendo amplificado, deixa eu mostrar o threshold aqui para vocês verem. Aqui é o threshold, então a amostra cruzou o threshold, ela cruzou no ciclo 3.5.2, que é o CT, que ela cruzou, e essa mesma amostra, quando eu vir aqui para a curva de Melt, aqui, ó, ela foi amplificada de maneira correta, então está certinho a minha amplificação. Agora vocês vão ver uma coisa bastante interessante, por exemplo, cada poço aqui é um gene, então o QPCR Array, ele avalia a expressão de 84 genes ligados à via da inflamação em uma única corrida. Então aqui é tudo gene que é amplificado. A gente não colocou os nomes porque quando a gente joga no computador, ele sabe qual gene que está em cada poço. Então, ó, se eu observar aqui, ó, como são amostras diferentes, cada uma vai ter um ponto de curva de Melt. Entendeu?
Então, se fosse o mesmo gene que eu estivesse avaliando, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tendo contaminação, tá tendo amplificação em pontos que não devia, mas quando eu observo uma única amostra, eu consigo ver um único pico de melting. Então, eu sei que a temperatura de melting dele, que é a temperatura que esse gene precisa para se dissociar, é de 81,38 graus. Esse, por exemplo, já é 85,26. Esse já é 77,06, entendeu? Então, cada um deles vai ser uma temperatura totalmente diferente. Entendido? Sim? Ficou tranquilo, meninos? Certo? Bom, então, deixa eu já fechar aqui. Fechar aqui. Master Mix é uma mistura dos reagentes que é comprada pronta. Exatamente, Edna. Então, a gente, no caso da PCR, é muito difícil qualquer pesquisador que compre uma... Na PCR convencional, a gente compra tudo separado. Então, a gente coloca o tampão, essas coisas. Na PCR em tempo real, por ela ser muito sensível, a gente evita comprar os reagentes separados. Fica mais barato, mas a gente evita, a gente prefere, então, comprar os reagentes, todos eles juntos no Master Mix só. Entendeu? Entendido, meninos? Então, meninos, por hoje é só. Na segunda, a gente vai ter aula com a Camila primeiro, falando sobre PCR convencional e sobre extração de DNA. Na terça, a gente vai trabalhar com a PCR em tempo real para detecção de micro-organismos, que é quantificação absoluta, quando a gente vê carga microbiana, exatamente, e Kaline vai mostrar para vocês. E na outra segunda, Manuel vai falar para vocês sobre o trabalho dele, que é quando ele utilizou para expressão gênica. Então, essa técnica aplicada, no Kaline, ela mostrando a técnica dela aplicada para a detecção de micro-organismos, e no caso de Manuel, a expressão gênica. Então, cada um deles tem o mesmo princípio, mas propósitos e análises um pouco diferentes. Entendeu? Eu adoro. Na verdade, assim, depois que eu fiz o mestrado, já comecei a trabalhar mais com PCR em tempo real, e para mim é uma coisa para mim mais fácil. Eu gosto mais do PCR em tempo real, eu sei padronizar melhor as coisas no PCR em tempo real. Para mim, eu considero melhor, eu gosto mais. Depois, claro, que o meu queridinho acaba virando depois o sequenciamento de nova geração, que a gente vai conversar mais para frente, tá bom? Professor, diga, pode falar. Se quiser abrir o áudio, Eduardo, pode falar. É que a gente queria saber só se o senhor já tem um nome definido para o evento, ou se a gente tem que pensar em algum para divulgar. Eu pensei em seminários gerais em engenharia genética. Tá certo. Aí o senhor que o senhor vai entrar, vai apresentar ela, e aí ela, né, segunda. Isso. E aí ela vai falar. Isso. Ah, então, tudo certo, então, obrigado. Tá bom? Eu mando hoje ainda, Tati, para o seu e-mail, a foto de Camila, de Manuel. É uma vivências em engenharia genética, eu acho que seria interessante também, que eu acho que coloquei como vivências práticas. Hoje eu mando. Tá, então vamos fechar como vivências práticas. Hoje eu mando a foto de cada um deles para vocês. Então, tanto de Manuel, quanto de Kalim, quanto de Camila. Ok? Então, meninos, a gente vai se falando. Bom almoço para vocês. Boa semana. Ok? Daqui a Professor, pouco coloco. desculpa, pode terminar. Pode falar. Não pode terminar, é que eu queria tirar uma dúvida sobre o artigo, mas aí você pode liberar a galera? Então, pessoal, até semana que vem. Pode deixar que eu mando o link do WhatsApp, tudo, para você, tá bom?
Pode falar. Pode. Perdão que eu te interrompi, professor. Eu pensei que você tinha terminado de falar já. Não, sem problema, Clarice. Sobre. A gente é o primeiro grupo, eu, Vivi e Tati. Aí eu queria só uma orientação assim, sobre o artigo que a gente está pesquisando. E seria interessante a gente trazer uma visão assim da metodologia em si, ou a gente precisa ficar trazendo uma comparação com o PCI convencional? Não, na verdade, assim, a ideia que vocês tragam é uma questão, por exemplo, de aplicação da técnica, da mesma maneira que o pessoal vai colocar. Então, por exemplo, você trabalha com plantas. Então, de que maneira que a PCR é um artigo que tem utilizado o PCR em tempo real na parte de plantas, entendeu? Vocês escolham alguma técnica que fale muito da aplicação, então, e que ela tenha sido principalmente a técnica principal. Então, a gente não precisa focar exatamente na metodologia, né? A gente pode apresentar o artigo como um todo. Isso, pode. Apresentar conclusões, resultados, discussões, tudo isso. Isso. Uhum. Lembre-se Acho que de contar 20 minutos, viu? Tati também ficou na dúvida se a gente poderia apresentar um artigo de revisão sobre a Pode. técnica. Então, por exemplo, há um artigo de revisão que tem utilizado a técnica em diferentes aplicações, pode também. Mas não exatamente sobre a técnica, para contextualizar, né? Isso. Ok. Eu estava procurando se teria um laboratório virtual para a gente realizar a técnica assim, mas eu acho que eu não encontrei nenhum. Mas eu também acho que não vai ser o foco, né? Eu também não vi. Eu vou até ver se o pessoal da Termo tem alguma coisa por exemplo, eu vou ver se eu acho do Step One um laboratório virtual. Certo, então. Era isso mesmo. Tá bom? Obrigada. Então, tchau, Bom bom almoço. para vocês. Tchau. Deixa eu parar a gravação.